Você já viu como é que tá o dólar? Despencou. E despencou forte. Os jornais estão dizendo que isso é só o começo. A pergunta que eu te faço é: e aí, mano? O que você tá fazendo? O que você vai fazer? Você tá se posicionando já? Ou você tá naquela pegada de que, a culpa é do governo, eles fazem o que fazem, eu não tenho o que fazer. Portanto, deixa a vida me levar, vida leva eu. Você vai esperar mesmo o pior acontecer ou você vai se posicionar de alguma maneira? É para isso que nós estamos aqui, de maneira inteligente, calculista e clara, te dizer, para a sua personalidade e a dos demais da sua casa, da sua família, do seu bairro, do seu país, enfim, para todos que estão assistindo esse vídeo de forma individualizada ou coletiva, dizer que tem um caminho que não somente pode te trazer uma certa estabilidade para a proteção do seu patrimônio, mas também uma oportunidade que nós falaremos no próximo tópico. Enquanto muitos estão em pânico, outros estão ganhando e multiplicando o seu patrimônio. Muitas e muitas vezes. Por quê? Porque eles sabem que a crise é um ambiente propício, não somente para o desastre e o caos, mas para aqueles que veem as coisas de uma maneira diferente e profunda. Também pode ser um ambiente muito tendencioso a oportunidades. Oportunidades essas que não haveria. Oportunidades essas que não haveria num cenário comum. Mas é claro que na Kiss é um pouco mais difícil de enxergar ou fazer valer essas oportunidades. No entanto, para aqueles que se arriscam e aqueles que se propõem a fazer isso acontecer, essas pessoas tendem a ganhar, multiplicar, proteger-se e sair ganhando demais nessas épocas de pânico e caos. Olha, você lembra da crise de 2008 que aconteceu no mercado imobiliário e afins? Em 2025 nós estamos enfrentando uma nova crise. O dólar despencando é somente um sinal do que está acontecendo e que está por vir ainda, tá bom? Assim como aconteceu em 2008, acontece hoje e também acontecerá futuramente. No passado, no presente e no futuro. O que nós temos que fazer é aprender com o passado, trazermos os aprendizados para o presente e potencializarmos isso quanto antes, isso no presente, potencializarmos isso quanto antes, se no presente possível, fazemos, e nos prepararmos também para as próximas. Em 2008, quem se preparou, quem já estava preparado antes ou quem aproveitou no presente, fez e conseguiu multiplicar, fez acontecer e conseguiu multiplicar gradativamente e consideravelmente o seu patrimônio. Em 2025 já tem gente se aproveitando dessas situações e você pode ser uma dessa também. Já não foi sorte, foi visão. É basicamente um casamento de técnica, preparação e oportunidade. Quando os três se juntam, tende a ter um bom, expressivo resultado. Você pode olhar para essa queda do dólar como uma tragédia ou uma oportunidade para o que há de vir. ETFs são um compilado de investimentos que pode ser uma porta de entrada para você magnífica, que você pode aproveitar o quanto antes, com uma boa prévia, clara e breve apresentação do que é, você consegue facilmente entender e aplicar isso da maneira mais adequada para o seu perfil de investidor. E assim virar o jogo ao seu favor. Deixa eu te explicar. O dólar está em queda, isso é porque a economia global já está sofrendo com alguns aspectos do que está acontecendo, tanto a relação geopolítica, tanto quanto a cambial, exportação e importação de diversos países, tá? Significa que os ETFs podem ser uma grandiosa não saída para tudo isso, mas uma entrada para o grande e poderoso sistema. Os ETFs sendo aplicados de uma maneira inteligente, astuta e estratégica pode te levar a um estado que você nunca imaginaria estar. Os ETFs são uma das maneiras mais simples e fáceis de você investir no mercado financeiro. É basicamente um compilado de investimentos que você faz, que tem algumas pessoas específicas inteligentíssimas para aportar por você. Você não tem tempo de estudar sobre o petróleo, você não tem tempo de estudar sobre como o mercado de petróleo está hoje, ou como o mercado de aviação está hoje, ou como o futebol está, ou como a indústria de tecnologia tem atuado nessa década ou neste ano especificamente, ou até mesmo no bimestre.
Mas nós já temos um time de pessoas investindo, estudando e analisando tudo isso. Não eu especificamente, é claro, mas alguns fundos têm isso, né? Mas alguns fundos que, mas alguns fundos que dispõem os seus ETFs, mas alguns fundos que dispõem os seus ETFs para isto, eles têm. Tem um time de analista, tem um time de analista, negociadores, tem um time de analista, negociadores, investidores, assessores e afins. Os ETFs são basicamente uma cesta de investimentos, onde você coloca compilados de algumas coisas. Então você pega a indústria da tecnologia, você pega a indústria da guerra também, pode ser, por que não? Já que você gosta, se você gostar também, pode escolher outro. Vai do seu critério. Você pega algum compilado de algumas coisas e a média disto forma o seu ETF. Então, dentro do seu ETF, você tem algumas empresas que se diluem o seu dinheiro e o seu patrimônio. Isso faz com que o seu dinheiro e o seu patrimônio esteja diluído em algumas empresas, e não somente algumas empresas, mas em algumas indústrias, alguns setores da economia, de forma que, quando um cai, o outro se sobressai e a sua média fica sempre um pouco mais estável do que algumas outras carteiras de investimento. Um exemplo simples disso é: você pega um ramo da tecnologia e compra uma ação específica, Google ou Facebook, e você pega um outro ramo que não está totalmente relacionado, como uma agropecuária, ou até mesmo petróleo. E você faz posição dentro disso. A tecnologia ela sobe, mas o petróleo esse ano deu uma queda. Mas o setor que a sua carteira está posicionada também em tecnologia subiu. E isso fez consolidar a sua carteira, né? Ela trouxe uma média dos resultados. Portanto, você pega ações de diversos setores, como por exemplo uma Google ou um Facebook no setor de tecnologia, e você, em contrapartida, pega outro setor também, como o petróleo, ou até mesmo a agropecuária. Quando um setor ele sobe, quando um setor desce, geralmente tem outro setor que está subindo em ascensão. Portanto, o que acontece na prática? Enquanto a agro está descendo, a tecnologia está subindo, ou enquanto o finance está subindo, o agro está descendo. E dessa maneira você protege. A sua carteira de grandes oscilações, porque faz uma média de preços similar a alguma estabilidade. É claro que não há a estabilidade no mercado financeiro. No entanto, você consegue diminuir o espectro de variação e proteger assim o seu patrimônio de uma maneira inteligente, calculista e estratégica. Eu sei que você pode estar com medo, com receio de algumas coisas, mas não deixa isso te paralisar. Até porque isso pode ser um grande início, não somente da sua carteira, da sua vida de investimentos, mas também da sua organização financeira. Se em algum momento você sentiu que esse vídeo te tocou e você precisa iniciar e colocar na prática todos esses princípios e valores que você aprendeu aqui, você está no lugar certo, meu querido. Se inscreva no canal e nos acompanhe para os próximos vídeos. Falou?